Olá, pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Vários amigos me pediram para comentar sobre o caso do rapaz perdido lá no Pico Paraná, o caso do Roberto, que se perdeu no Pico PP, como também é conhecido, sobre o que aconteceu e o que eu penso sobre o caso. Eu não costumo gravar esse tipo de abordagem, mas graças a Deus, como tudo terminou bem, né? Ele saindo vivo dessa situação, fiquei muito feliz com o desfecho. Eu estava acompanhando o caso, já havia 5 dias do desaparecimento, não havia notícias sobre o seu paradeiro, e em determinado momento parecia que estava se tornando até um caso de polícia. E a gente sabe que nesses casos, dessas situações em que a pessoa fica desaparecida na mata, cada dia que passa reduz mais as chances da pessoa ser encontrada bem, ou às vezes até com vida, né? Mas o que todos nós podemos aprender com esse caso? Sou Dilson Aventura, mais de 3 décadas de aventura e natureza. Então, achei importante avaliar esse caso sobre a ótica dessa minha vivência, né, ao longo dos anos, para você descobrir como não cair nessas situações e problemas como esse. Vamos começar o caso bem rapidamente para trocar ideia, né? Roberto, uma amiga, decidiram passar o Réveillon no cume de uma montanha para ver o sol nascer no primeiro dia do ano. Olha que top, hein, gente? A princípio, uma ideia super show, super good vibe. Eles foram e já na subida, o Roberto teve alguns momentos que passou mal, acho que até vomitou, não estava bem, mas conseguiram chegar lá no cume. Chegaram lá, comemoraram e depois voltaram. Porém, ele não havia melhorado ainda, né? Ainda estava exausto na volta. Daí ele reduziu o ritmo de caminhada e a sua amiga, se é que podemos chamar de amiga, né, continuou descendo o Pico Paraná, deixando ele para trás. Ele acabou se perdendo e só apareceu 5 dias depois. Bom, quando você pensa em passar a virada do ano vendo nascer do sol no alto de uma montanha, parece uma ideia muito legal, certo? Vou ver o sol nascer num lugar maravilhoso, e é mesmo, que eu já subi o Pico Paraná, realmente o lugar é fantástico, com natureza, no primeiro dia do ano. Olha, isso quer começar bem, né? Show! Mas uma coisa é fazer isso num lugar de fácil acesso, perto da sua casa, ou num lugar que tem acesso de carro. Outra coisa é decidir fazer isso na montanha, no pico mais alto do sul do Brasil, com quase 2.000 metros de altitude. Eu já subi vários daqueles picos que ficam ali em volta do Pico Paraná, o Caratuva, o Tucum, inclusive também o Pico Paraná. E posso lhe afirmar com toda certeza, não é para amadores. Ah, mas tem muita gente que sobe sempre lá. É verdade. Mas para a grande maioria das pessoas é um baita desafio. Então, quando vi esse caso do Roberto, a primeira coisa que observei foi a total falta de entendimento do nível de dificuldade para aquele trekking, para aquela trilha, que tem inclusive trecho de escalada. Desconsideraram totalmente a dificuldade de ascensão. Algo tipo, vamos lá em cima, a gente comemora, faz uns vídeos para o Insta e depois a gente desce. E pelo histórico que eu vi do Roberto, ele estava iniciando nessa área de trilhas, ele tinha até feito um curso de bombeiro civil recentemente.
e subestimou sem fazer planejamento adequado para esse tipo de desafio. Um conjunto de erros acabou levando a essa situação e se perder na floresta. Então, antes de sair para uma aventura como essa, avalie o local. Que equipamentos as pessoas usaram, clima, tipo de tempo da trilha, né, a distância, o que as pessoas contam da trilha, como elas se vestem, quais problemas enfrentam, como proceder nesse ambiente. E, gente, hoje em dia tem muitas redes de aventura na internet, o Wikiloc, TripAdvisor, e está cheio de informações, mapas, trilhas. Não há desculpa para não pesquisar antes. Lembre-se de quando a gente vai para um local isolado, difícil acesso, como o Pico Paraná, não há estrada até o pico. Se você se machuca seriamente, não há carro para ir te buscar. Você só consegue sair de lá com resgate. Nesses locais, a gente trabalha sempre com redundância. É preferível levar um pouco mais de alimentos, de materiais na mochila, mas estar preparado para todas as variáveis, pois é comum, por exemplo, você iniciar uma trilha com 28, 30 graus aqui embaixo e chegar lá em cima a 13, 12 graus, de madrugada cair para 5, 4 graus. Isso é normal para esse tipo de ambiente. Então precisamos estar preparados. Sobre essa questão da mudança, que é uma característica da dificuldade de se prever o clima nesses lugares, quando eu subi o Pico Paraná, a gente estava subindo a trilha, descia um outro rapaz que tinha pernoitado lá em cima. E a gente conversou com ele, era inverno, período de estiagem. Ele comentou o seguinte: essa noite choveu lá em cima e de manhã nem consegui ver o nascer do sol porque havia uma neblina. Quer dizer, em pleno inverno, época que em tese não teria chuva, houve a precipitação. Então, prepare-se para todo tipo de situação que um ambiente selvagem como esse exige. Outra coisa, na atividade em grupo, você tem a pessoa que vai na frente, geralmente mais experiente, ou a pessoa que conhece mais aquela trilha, tem mais informações, e uma pessoa que vai fechando, vai por último, vai fechando o grupo. Quando alguém desse grupo, por qualquer razão, decide parar, ou até mesmo comenta: olha, eu não vou continuar mais aqui, eu vou ficar umas 2, 3 horas, vocês podem continuar na frente. Uma decisão é tomada. Ou o grupo espera ele, ou ele vai com o grupo. Não se deixa ninguém numa trilha. Especialmente se a pessoa estiver debilitada. Né? Abandonar um colega cansado, exausto, ou qualquer outro motivo, que ele vai ficar sozinho num ambiente selvagem, mesmo que ele não se importe. Não, vocês podem ir, estou bem aqui, você sabendo que ele não está. Ao meu ver, é omissão de socorro, pois os riscos de ficar sozinho naquela situação vão aumentar a possibilidade de acidentes. Uma pessoa naquele estado vai ter naturalmente a capacidade de tomada de decisão totalmente comprometida. E, finalmente, talvez o ponto mais importante, a vida no dia a dia já tem muitos desafios para todos nós. E ter pessoas de confiança para que a gente possa contar é muito importante. Agora, imagine num ambiente selvagem como esse. Se algo der errado, você terá que contar com a sua habilidade, seus equipamentos e seu parceiro ou parceira, uma trilha. Então, avalie com quem você vai fazer a trilha. Lembrando que sempre saímos por uma trilha para ter ótimos momentos, na verdade.
natureza, amigos, curtir momentos especiais. Mas se algo der errado, você precisa ter alguém que possa contar. Não como nesse caso em que a companheira disse para o Roberto, por não estar bem e caminhando mais lentamente, ele era uma pessoa muito fraca para a trilha e simplesmente o abandonou. Eu já fiz a regra dos 7 pontos, que ajudam as pessoas a se prepararem, especialmente para trilhas mais difíceis. E vou deixar na tela para quem quiser aproveitar as dicas, ok? Pessoal, vamos nos preparar adequadamente para cada tipo e grau de dificuldade de trilha, para aproveitarmos assim ao máximo essa infinidade de lugares maravilhosos que o nosso país possui. E para finalizar, quero parabenizar os bombeiros, os grupos voluntários de resgate e até os voluntários individuais que se somaram a mais de 300 pessoas, com helicóptero, drones e muita dedicação para salvar uma vida. Atitude assim, com proatividade, solidariedade e parceria, é que fazem um mundo melhor. Bem, é isso que eu penso sobre o caso do Roberto, do Pico Paraná. Continuem assistindo e curtindo o nosso canal Dilson Aventura. Forte abraço e até a próxima!